Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 33 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 16 de julho. Nós entramos no segundo dia de buscas pelos 2 bombeiros desaparecidos do incêndio que atingiu o prédio da Segurança Pública aqui no estado. Ao vivo, o vice-governador fala nesse momento sobre... Agora é o comandante, agora temos no ar o comandante do Corpo de Bombeiros. Vamos acompanhar o que diz nesse momento numa entrevista coletiva. E a de Canoas, que são as mais próximas, né, justamente pelo tempo, para dar o pronto atendimento. E então as demais já estão sendo planejadas pelo nosso serviço de operações, né, para que venham no dia seguinte e assim sucessivamente. Comandante Estevão, André, que está coordenando as operações aqui, está dando declarações também, comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Até porque a questão da operação, nós temos que ter eficiência. Não adianta colocar número, nós temos que colocar funções que venham trazer resultados. Isso. E como está sendo feito o revezamento? O revezamento, nós temos no nosso centro de comando e controle uma equipe que vê o tempo que cada bombeiro fica. Claro, dentro das equipes, sempre por equipes. E quando é necessário, então, se dá esse tempo, se dá o revezamento, então é determinado para a equipe afastar e vem a outra equipe e entra dentro do prédio. Secretário, a gente está ao vivo aqui no SBT Rio Grande. Gostaria de que novamente o senhor falasse sobre o serviço, a prestação do serviço dos órgãos públicos agora, durante esse período de também combate e rescaldo do incêndio. É importante mais uma vez dizer, né, que em nenhum momento houve aí paralisação da prestação do serviço de segurança pública. Aqui funcionava, como eu dizia, um braço administrativo da Secretaria de Segurança, do IGP, da SUSEP, da Secretaria de Administração Penitenciária, o braço operacional, que são as polícias na rua, em nenhum momento pararam de trabalhar e continuam trabalhando. Então isso é importante salientar. Os serviços que aqui funcionavam, atendimento do 190, o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas, o Disque Denúncia 181, todos estão funcionando, parte deles nas instalações no 9º Batalhão, 9º BPM de Porto Alegre, e a questão das tornozeleiras eletrônicas na Academia Integrada de Segurança Pública, lá na Avenida Antônio de Carvalho. André, encerrando aqui a entrevista coletiva com o secretário de Segurança Pública, Ranolfo. André, a gente estava ao vivo aqui, está até um pouco... A gente está se ajeitando para mostrar a situação, para trazer as últimas informações. E até, olha aqui, André, o Cristiano vai mostrar para a gente, foi trazido para cá um dos cães que estão atuando nessas ações de busca, tá? Esse é um cão da raça labrador, que é especializado na busca e é um dos principais elementos para tentar localizar esses 2 bombeiros que estão desaparecidos desde a noite do combate de incêndio. É um trabalho bastante delicado. Há pouco o comandante-geral da corporação trouxe essa informação para a gente, porque está quente ainda lá dentro, em alguns locais ainda está bastante quente, então eles têm que resfriar a estrutura o tempo todo, até para permitir a entrada desses cães. E não é em todo local que os bombeiros conseguem entrar ainda, então o trabalho está avançando aos poucos. Para quem está chegando agora, 11 horas e 36 minutos, estamos ao vivo. O colega Lucas Abate em frente ao prédio destruído da Secretaria de Segurança Pública. Já completamos aí o segundo dia de buscas aos 2 bombeiros, que estão desaparecidos desde a noite, quando começou o incêndio. E aí o Lucas mostrando, portanto, os cães que, inclusive, são cães que vieram de Santa Maria e foram utilizados, não é mesmo, Glauco? O Glauco Paz está na redação, foram levados para Brumadinho à procura das vítimas, quando houve o rompimento da barragem. Então, esta imagem aí, ela é ao vivo em frente ao prédio da Secretaria de Segurança, prédio que foi destruído. Há pouco falou o secretário de Segurança, vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, também o comando do Corpo de Bombeiros, justamente atualizando, ou seja, a procura por estes 2 homens heróis do Corpo de Bombeiros. Continua a operação de busca, mas com todo o cuidado, porque imaginem, uma parte deste prédio, ela desabou. Então, e ainda há focos de incêndio, inclusive, porque os bombeiros precisam, não é, Lucas? André, constantemente resfriar essa estrutura para poder ir avançando nas buscas. E até o que disse o comandante-geral da corporação e também comandante das operações aqui, que eles estão atuando em 4 frentes diferentes, e 2 delas são: uma
é o resfriamento da estrutura, o combate aos focos de incêndio. Tem local lá dentro que ainda está bastante quente, eles não conseguem avançar para fazer as buscas naquele local. E tem um segundo trabalho, que é o trabalho de busca. Daqui a pouco até a gente pode recuperar esses trechos que eles disseram em cada uma dessas etapas, mas são 4 pontos que eles estão trabalhando. E também um fato que foi esclarecido pelo comandante aqui, são cerca de 50 pessoas atuando lá dentro nas estruturas, e ele disse que até poderia ter um efetivo maior, mas não tem condições, não adianta colocar muita gente, não adianta aumentar o efetivo lá, eles precisam atuar neste momento, principalmente com estratégia, porque é uma estrutura que está colapsada, pode ainda ter algum tipo de desabamento, ou seja, precisa ser um trabalho bastante minucioso. E daqui a pouco vamos falar de alguns serviços do Detran que estão sendo prejudicados, mas daqui a pouco. É um dos poucos serviços que estão sendo prejudicados devido a este incêndio no prédio da Secretaria de Segurança. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Muito bem, e o destaque do esporte, direto da redação, ele, Glauco Paza. Glauco, qual é o polêmica no Beira-Rio? O que é isso, Glauco? Polêmica porque teve um jogador que não quis vir jogar no Inter e agora tem uma discussão. E o Inter, que jogou ontem no Paraguai, empatou em 0-0 com o Olímpia. Foi bom ou foi ruim? Já já a gente discute. Logo depois do intervalo, a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 43 minutos. E agora, um recado da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983248904. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. Chegamos no segundo dia, o segundo dia de buscas aos bombeiros que desapareceram durante o incêndio no prédio da Secretaria da Segurança Pública aqui em Porto Alegre. Um trabalho extremamente difícil que exige muito cuidado. É um prédio, uma estrutura que está vulnerável, ainda há focos de incêndio em alguns locais. Percebam as imagens feitas de dentro, né, de toda a estrutura interna. Vejam e percebam que ainda há focos de incêndio. Então, por isso, nós vamos até o centro de Porto Alegre conversar com o Lucas Abate, que acompanhou agora há pouco uma entrevista coletiva, junto com o vice-governador, que é o secretário de Segurança, e também o Corpo de Bombeiros. Não é mesmo, Lucas? Pois é, André, eles atualizaram novamente hoje pela manhã como estão as buscas pelos 2 bombeiros que seguem desaparecidos. Até uma informação nova que foi trazida por eles é que foi por volta das 11h30 da noite do dia do incêndio que eles perceberam o desaparecimento dos colegas. Primeiro imaginaram que eles poderiam estar em outra viatura, buscando mais água, mas sem conseguir contato, eles se certificaram que os 2 colegas, os 2 bombeiros, estavam dentro da estrutura. E agora segue esse trabalho bastante extenso, como a gente até relatou há pouco, em 4 frentes diferentes, segundo o comando dos bombeiros, e as 2 principais. Uma, o combate aos focos de incêndio. A gente que está aqui na frente, olha, André, eventualmente ainda sai fumaça, surge algum novo foco de incêndio, então é necessário resfriar a estrutura o tempo todo para permitir a entrada, o avanço das equipes. E isso avançou bastante durante a madrugada, eles conseguiram resfriar bastante, conseguiram avançar bastante dentro da estrutura e já conseguiram acessar alguns locais que até então eles não conseguiam entrar. E a segunda frente é justamente as buscas. As buscas por esses 2 bombeiros está sendo realizada por militares que são especializados em áreas confinadas, em estruturas abaladas, mas é um avanço muito lento. Eles têm que ir
pouco a pouco, não podem fazer grandes movimentações na estrutura para evitar acidentes. Então, é um trabalho bastante demorado. Evitar. Que, segundo o Corpo de Bombeiros, não adianta nem colocar muita gente, André. Tem que ser uma situação minuciosa. É verdade, até mesmo porque sempre há esperança, obviamente, a esperança de encontrar esses 2 bombeiros, sim, com vida. Podem estar numa parte mais abaixo, podem estar num porão, se é que existe porão nesse prédio. Então, é um cuidado redobrado com os 2 bombeiros que estão sendo procurados e com os bombeiros que estão nesta operação. Percebam na imagem que foi feita hoje de manhã e a gente... Aí, ó, imagem com sol, porque até então não tinha feito sol. Foi agora de manhã que foi feita essa imagem. Percebam a destruição. Um prédio extremamente, 9 andares. Olha aí, os focos de fumaça, né? Depois de quanto tempo? Depois de quanto tempo ainda focos ainda de incêndio, de fumaça com estrutura muito quente? Aliás, ontem eu ouvi a respeito disso, Glauco e Lucas, não se sabe se a perícia vai conseguir identificar o que realmente provocou o incêndio devido ao grau de destruição, né? E o secretário ontem, numa entrevista com a gente, disse que há sim a possibilidade de que no 4º andar onde funcionava a SUSEP, de que estivessem armazenados alguma quantidade de armamentos, de munição, né? Que pudesse ter colaborado sim com a agressividade deste incêndio, né, Lucas? Sim, André, esse foi algo dito pelo vice-governador, secretário de Segurança, ainda ontem, em entrevista ao SBT Rio Grande, que esse incêndio, de fato, começou no 4º andar. Até a informação que se tem por parte das testemunhas, das pessoas que estavam dentro do prédio e presenciaram o início dessas chamas, começou até na parte superior, no teto, mais precisamente, e rapidamente se alastrou. Elas tentaram, ainda com extintores, apagar o fogo, mas rapidamente é uma estrutura que tem muita madeira, tem madeira compensada, tem aquelas divisórias também que são, de certa forma, plásticas também. Então, tudo isso ajudou para que as chamas se alastrassem. E ainda mais essa possibilidade de ter algum tipo de munição, também de outros objetos, armamentos no 4º andar, o que teria feito com que as chamas se alastrassem mais rapidamente. E até, André, pelo que a gente consegue ver daqui, agora já quase sem fumaça na frente, com o tempo mais aberto, a gente consegue ver que, de fato, a destruição é bastante grande. Pelo menos na parte mais central do prédio, tem 4 andares, André, que não existe praticamente mais o pavimento entre eles. É um vão e, inclusive, tem uma imagem que foi feita de dentro do prédio que dá para ver claramente como está essa destruição. Lucas, 11 horas e 49 minutos, 11h49, muita gente chegando nesse momento, perguntando, querendo informações a respeito das buscas aos 2 bombeiros desaparecidos. Glauco Paz está na redação, o colega Lucas Abate está neste momento em frente ao prédio da Secretaria de Segurança, prédio que nós podemos perceber pelas imagens, né? Destruído completamente. Alguns setores como esse que a gente pode ver mais para o canto que não chegaram a ser atingidos e possivelmente os bombeiros nem conseguiram entrar nesses locais. Drones estão sendo usados também para auxiliar nesse processo, no chamado termo técnico de rescaldo, e por isso nós estamos lá ao vivo, há pouco uma entrevista coletiva, e essa é a expectativa que se tem. A busca número 1 é encontrar esses 2 homens do Corpo de Bombeiros, né, Glauco? Você falou muito bem da questão dos drones, né? São 3 peritos e 2 fotógrafos que desde ontem já estão ali naquela área do prédio avaliando a parte externa. Por quê? Porque dentro do prédio tem toda essa situação aí, me parece, olhando assim, que tem muito local pronto para desabar, infelizmente. Então, todo cuidado é pouco. E, para complementar, olha a importância dos cães farejadores, né, André? Só que eles só podem entrar nessa estrutura quando ela estiver resfriada realmente. Então, aí todo esse trabalho de hoje ainda que segue, né? E segue também o bloqueio de uma faixa da Avenida Castelo Branco, sentido capital interior, na região da rodoviária, devido ao incêndio. Lembrando que quem puder, né, evite esse trecho, porque desde ali o túnel da Conceição, o largo da estação rodoviária e a saída pela Castelo Branco, mesmo uma pista estar interrompida, são 3 pistas ali, mesmo uma estando interrompida, o movimento ali é muito grande, então é bom evitar. É um prédio que ele está muito próximo da Avenida Castelo Branco,
Ontem de manhã estavam interditadas as 3 pistas, depois foi liberada e segue então um bloqueio de apenas uma pista. Quem puder evitar, evite. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito do Detran, alguns serviços do Detran que foram prejudicados, até porque muitos processos não chegaram a tempo até a parte informatizada, não foram digitalizados. Então, daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito disso também, de alguns processos e orientar, né, as pessoas para que as que entraram com o processo, como que vai ficar daqui para frente. Lucas. André, a gente pode falar também sobre a investigação, porque há pouco o secretário e vice-governador disse que 2 investigações foram abertas. Uma sindicância interna para entender causas e também todo o enredo, todo o entorno disso. E o inquérito para verificar também as causas, se foi um incêndio criminoso, que não há nenhum indício no momento, e o que teria causado, quem seriam os responsáveis por isso. E sobre esse assunto, a gente conversou com a chefe de polícia, a delegada Nadine Flor, que nos traz mais detalhes sobre a investigação. Vamos ouvir. Nós conseguimos conversar com algumas pessoas que estavam deixando o prédio. Então, nós já temos já identificadas 6 testemunhas, que foram 6 pessoas que deixaram o local e que relataram à nossa equipe das volantes que viram o início, né, o local do início das chamas, porque incêndios com esta dimensão, né, nós não sabemos exatamente o que nós vamos ter de material para perícia, né, muito pouco possivelmente, então a prova testemunhal se faz de suma importância, não somente para a perícia técnica, mas também para o inquérito policial. 11h53, seguem as buscas aos 2 homens do Corpo de Bombeiros que desapareceram neste incêndio no prédio da Secretaria de Segurança Pública. A respeito dessas imagens, lembram que ontem nós mostramos aqui na escada Magiro os 2 soldados que estavam sobre a escada e ali a gente percebe um deles nessa imagem, a gente consegue perceber. Veja aqui, ó, aquela imagem anterior, ou mesmo essa aí, eu acho que é possível nós mostrarmos a escada Magiros, onde estavam os 2 soldados. Hoje, um dos integrantes do Corpo de Bombeiros chamou atenção para isso, diz que pelo ângulo da câmera parece que eles estão de fato muito próximos, mas não estavam tão próximos assim como aparenta a imagem. Então isso só eu queria chamar a atenção, porque uma das suspeitas é de que, nós até questionamos o vice-governador, o secretário de Segurança, se seriam esses 2 que estavam desaparecidos, ele disse que não. Então hoje foi dito que pelo ângulo da câmera parecem estar muito próximos e de fato a gente olha, até se assusta, mas não são esses 2 homens que estão sendo procurados. Eu não sei, Lucas, se tu conseguiste alguma informação, se há alguma linha dentro, algum local específico, quem foi que viu esses 2 homens pela última vez, há um local específico que eles estão sendo procurados, há porões neste prédio, o que é que se consegue de informação nesse momento, Lucas? André, eles estão separando a estrutura do prédio, a área das buscas, por quadrantes. Delimitaram, mas eles não sabem em que local seria mais provável encontrar esses 2 bombeiros. O que se tem das últimas informações, André, em relação a eles, é que eles foram para dentro do prédio para buscar possíveis pessoas que estivessem lá, fazer o resgate. Heróis, não se sabe se foi no momento em que a estrutura desabou, não se sabe se eles se perderam, se acabaram entrando em algum local e ficaram presos. Mas não eram bombeiros que estavam na escada, eram bombeiros que entraram a pé e até se demorou um certo tempo para se ter certeza que eles estavam dentro. Até sobre esse assunto, o comandante dos bombeiros conversou com a gente, ele pode explicar um pouco melhor. Nosso trabalho é totalmente manual. Nós temos equipes que nós chamamos, né, de equipes de busca e resgate em estruturas colapsadas. Essas equipes são treinadas para fazer um trabalho minucioso, tá, em que não tenha qualquer outro risco de queda estrutural. Então, se eles entram naquela estrutura, muitas vezes até em espaço confinado, tá, para que possam, não abalando, né, não abalando demais outras estruturas ou causando risco ou um outro acidente, né, possa-se buscar as vítimas de uma maneira mais segura, mais eficaz. 11h56, o SBT Rio Grande acompanhando com informações a respeito das buscas aos 2 bombeiros que seguem desaparecidos. Um deles, inclusive, é o da direita, ele estava de folga.
depois me ajudem com o nome dele. Ele estava de folga. Sargento Munhoz. Sargento Munhoz mandou uma mensagem pelo WhatsApp aos familiares dizendo que estava, mesmo de folga, não conseguiria, né, deixar de participar e de colaborar porque os colegas estavam precisando disso. Estavam precisando de ajuda, era urgente, e esta foi a mensagem que ele mandou para pessoas próximas, para familiares. E vejam que esta é uma preocupação deles terem entrado, porque é um prédio muito grande, é um prédio com muitas divisórias, e esta é a preocupação, né, deles terem entrado e terem tido dificuldade para sair, Glauco. Algumas pessoas perguntam pra gente, foi o caso que aconteceu hoje de manhã comigo, poxa, já apagaram o incêndio, ou agora quase tudo apagado do incêndio, como é que não conseguem localizar? Gente, a imagem que nós temos do interior do prédio, pós-incêndio, é de destruição total, são toneladas, olha aí. Assustador. Toneladas de entulhos, inclusive de andares de cima que caíram. Eles podem estar preservados, por exemplo. Atenção. E aí a gente tem que fazer toda essa compreensão, né, do trabalho dos bombeiros, pois não? Atenção, vamos só interromper um pouquinho falando desse assunto, porque agora coloca a sirene aí, tem um chamado do Guilherme Roquette, porque teve uma tentativa de feminicídio agora há pouco aqui em Porto Alegre, gente. Mais uma tentativa de feminicídio. E o Guilherme Roquette nos chama porque ele tem informações, não é mesmo? Roquette, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Exatamente, a gente fala aqui do gabinete da Delegacia da Mulher, aqui no Palácio da Polícia, justamente porque foi mais um caso brutal de agressão a uma mulher e que por pouco não terminou realmente em um crime mais grave do que já foi. Um homem amordaçou a mulher dentro de casa, a imobilizou e colocou fogo na casa onde os dois viviam na região ali do bairro Aparício Borges. Para isso nós vamos conversar com a delegada Gesilaure Souza. Delegada, como é que chegou esse caso para vocês? Esse cidadão, então, ele amordaçou a mulher, a imobilizou e tocou fogo na casa, foi mais ou menos por aí? Boa tarde, exatamente. Nós temos aí as informações preliminares, porque estamos retornando do local, inclusive, onde acabou de ser feita a perícia pelo IGPE. Então, o que temos ali, a vítima já foi ouvida pela nossa equipe, inclusive no hospital onde ela foi socorrida, e ela disse que eles estavam juntos há 15 anos, estavam separados há 6 meses, ele não aceitava o fim do relacionamento, então hoje pela manhã ele amordaçou ela no quarto, tentou estrangular essa vítima, e depois ele pôs fogo na casa. Os vizinhos relatam que tentaram inclusive entrar para prestar socorro, ele tentou segurar a porta por dentro, não permitiu acesso. Eles entraram pelo lado e encontraram a vítima desacordada, já com um travesseiro sobre o rosto. Então, eles conseguiram socorrer esta vítima, que está no hospital. O filho do casal não estava em casa e o agressor acabou morrendo no local em razão do incêndio. Porque, André, para a gente ter uma ideia, essa casa, ela era da seguinte maneira, André, era um terreno onde na frente havia um salão de beleza e nos fundos a casa dele. Ele morava nos fundos, ela morava na parte da frente, os dois estavam então nesse processo de separação e acabou então havendo essa discussão. Nós estivemos em frente à casa pela manhã e a gente pôde perceber assim que apenas escombros, apenas restos ficaram de lixo e também da fuligem lá atrás do portão nessa casa na região da Aparício Borges. Delegada, ela já foi então... o André vai fazer uma pergunta, delegada. Não, poderia ter seguido, mas deixa eu... Delegada, bom dia, obrigado por nos atender mais uma vez. Delegada Gesilaure, a gente vê mais uma tentativa de feminicídio. Eu não sei se a senhora tem esse número pra gente, ou os casos estão se tornando, né, estão vindo mais à tona, ou aumentou muito, delegado, o número de casos como esse, de feminicídio e tentativa de feminicídio, delegado? Exatamente, é um caso que choca, né? E nós temos notado, ainda nós temos uma redução dos índices de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul, se compararmos ao mesmo período do ano passado. O que nos chama a atenção, ainda que esses números estejam diminuindo, é que, por exemplo, neste caso, a vítima, há, né, relatos de que estariam nessa situação há pelo menos 6 meses, nós não tínhamos nenhum registro de violência doméstica, não havia solicitação de medida protetiva de urgência, então é importante, né, que se tenha essa dimensão, porque se a mulher sofre alguma ameaça desse companheiro, se ela é ofendida, que procure a delegacia, porque essas ameaças podem se concretizar. Isso é importante. André, este homem então de 50 anos e ela com 52 anos. E tem um outro detalhe, André, ela foi então socorrida, encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro aqui de Porto Alegre, está com queimaduras, o estado é moderado, inspira cuidados, mas foi justamente lá no Hospital de Pronto-Socorro
que a Delegacia da Mulher conseguiu, então, colher, né, delegada, o depoimento dela, um depoimento preliminar ainda, delegada? Exatamente, né? A nossa equipe esteve no hospital, conversou com essa vítima, conseguimos, né, então, já o depoimento gravado dela, em que ela relata todas essas situações que eu já expus aqui, né? Então, esperamos que ela se recupere, né? Ainda inspira cuidados, realmente ela está queimada, bastante machucada, mas agora, né, o desdobramento já está extinta a punibilidade, vamos aguardar aí o resultado da perícia. A gente ouviu, delegada, pela manhã, uma situação de que ela poderia também ter sido agredida com uma faca, mas isso vocês ainda não conseguiram comprovar, né? Neste momento nós não temos a comprovação, ela não relata que tenha sofrido golpes de faca, até porque ela desmaiou, embora o perito também no local não encontrou nenhuma faca, mas também tinham muitos escombros ali, estava correndo risco de desabar uma parte da estrutura, então a gente não pôde entrar muito ali, mas ela relata basicamente a questão do estrangulamento e dela ter desmaiado depois de ter sido amordaçada. André? Não, e pelo visto, ela vinha sofrendo há algum tempo, né, pelo menos agressão emocional, psicológica, né? O André, delegada, também se me ouve, aí entra a parte do coletivo, né? Combater a violência é uma obrigação de todos nós. Não havia, pelo que a delegada falou, nenhum pedido de proteção, enfim. Aí o papel dos vizinhos também, quando observar alguma coisa, não tem mais aquela história de que briga de marido e mulher, ninguém mete. Não! E outras são famílias com filhos presenciando esse problema social, né, delegada? Exatamente, né? Porque a violência doméstica, ela desestrutura uma família, né? As crianças que presenciam isso são vítimas secundárias da violência doméstica e isso tem reflexos na nossa sociedade porque é a formação de indivíduos, inclusive. Então, precisamos ter um olhar atento para os crimes de violência doméstica. As pessoas que tiverem conhecimento, denunciem em briga de marido e mulher, se mete a colher, se mete a polícia, né? Liguem para nós pelo WhatsApp da Polícia Civil, porque nós faremos aí todos os procedimentos, as buscas no sentido de acolher essa vítima para que ela saiba que ela não está sozinha. Ainda sobre esse caso, André, ele aconteceu, então, o chamado chegou aqui por volta entre 8 e 9 horas da manhã, a polícia então foi até o local, foi acionado o corpo de bombeiros, eles foram até lá, fizeram o combate ao incêndio na casa, porque já não havia mais praticamente nada, né, André? Simplesmente pegou fogo em tudo e a casa já estava bem destruída, já no final da manhã, e o corpo, inclusive, desse cidadão de 50 anos também já foi removido lá do local, porque ele que acabou ficando dentro da casa e acabou morrendo, né, delegada? Exatamente, então ele que acabou morrendo no local em razão do incêndio. Provocado por ele mesmo, né? Provocado por ele mesmo. André? Não, a gente quer agradecer e mais uma vez, mesmo com um incêndio no prédio da Secretaria de Segurança, é importante salientar, né, delegado, os serviços da Polícia Civil, da Delegacia da Mulher estão com todas os contatos em operação, quer dizer, não há dificuldade nenhuma, porque olha, a gente fica muito chocado e fica imaginando, né, o que essa mulher já deve ter passado aí nos últimos tempos, porque a história ela se repete, delegado. É a mesma coisa de um homem que não aceita o fim da relação e aí começam as sessões de tortura. Né? Se é que já não vem de algum tempo também, quer dizer, assusta demais isso, mas é importante que se tenha esse contato e as pessoas devem entrar em contato com a Polícia Civil, sim. Tá certo? Perfeito, obrigado, André. A gente volta daqui a pouco, então. Obrigado, delegada Geiselaure Souza, nos contando aí, nos mostrando mais este caso trágico, né? Com fim trágico, aconteceu agora de manhã, gente. Agora de manhã aqui em Porto Alegre. Esta mulher só não morreu porque foi socorrida a tempo, mas ficou ferida, tanto é que está no HPS. Ela que vinha sofrendo porque o marido não aceitava o fim da relação. 12:05 agora e atenção. Força Trabalho do Instituto Geral de Perícias no que restou do prédio da Secretaria de Segurança aqui no estado. Os técnicos estão buscando por vestígios do que pode ter provocado este incêndio. E sobre isso nós vamos conversar agora com a diretora do Departamento de Criminalística do IGP, doutora Sheila Wendt. Boa tarde, muito obrigado por nos atender, doutora Sheila. A senhora me escuta bem? Boa tarde, me escuta. Nós estamos ajustando o áudio, a gente não consegue ainda, estamos só fazendo um ajuste. E eu queria que a senhora nos contasse, nos relatasse como que está sendo toda essa mobilização para manter os serviços do IGP, por favor. Bom, os serviços do IGP funcionavam no prédio, eram os administrativos, né, do
eram os serviços de ponta de realização das perícias. Para esses serviços administrativos, a gente está tentando alocar os setores nos outros departamentos que funcionam em outros endereços da cidade, para que possam continuar executando suas tarefas. Esse prédio novo, doutora Sheila, o prédio novo junto, é muito pertinho do prédio que queimou, ele já vai ser usado agora de maneira... Porque ele não foi inaugurado ainda, né? Então, o IGP, eu não sei como é que estava sendo a distribuição, se a senhora puder nos explicar, se agora vocês vão imediatamente ocupar o prédio novo. O prédio novo ele está nas vias finais de finalização. Então, a gente ainda precisa do ABITSE para ocupar o prédio e do PPCI. Todos esses encaminhamentos estão ocorrendo, então, muito em breve, a gente espera que já possa ocupar o prédio com a atividade fim. Então, por isso que a gente não pode ocupar imediatamente, porque ainda existem essas licenças, né, que são necessárias para que as pessoas possam ocupar o prédio. Quando isso ocorrer, todo o serviço que funcionava no prédio que ruiu vai ser passado para esse prédio novo. Agora, muitas pessoas também nos questionam, Glauco também é muito questionado a respeito do que o IGP especificamente teve de perdas de alguma prova criminal. Então, eu gostaria que a senhora falasse a respeito disso. Eu não sei quantos funcionários estavam alocados nesse prédio que queimou, né? Porque eu sei que alguns equipamentos novos deste prédio novo, eles estavam armazenados na Secretaria de Segurança, não é mesmo? Isso. Bom, sobre o número de servidores, acredito que em torno de 100, 120 servidores do IGP atuavam naquele prédio. Sobre provas, não haviam provas periciais naquele local. Todas as provas e vestígios estão nos departamentos, no Departamento de Criminalística, Departamento de Identificação e no Departamento Médico-Legal. Porém, a gente tinha, sim, equipamentos que já tinham sido adquiridos para o prédio novo. Esses equipamentos, materiais já estavam, né, sendo adquiridos ao longo, né, dos últimos anos, né, 1, 2 anos, infelizmente se perderam. E são equipamentos, doutora Sheila, a gente está conversando com a doutora Sheila Wendt, que é responsável pelo Instituto Geral de Perícias aqui no Estado, diretora-geral, nos falando justamente porque era um prédio, a Secretaria de Segurança, que ele abrigava uma série de departamentos, as chamadas vinculadas. Então, não era apenas a Secretaria de Segurança, mas DETRAN, IGP, SUSEP e outros. Tá aí, ó, tinha o DCCI, que é aquele setor, né, de inteligência da Polícia Civil, no terceiro andar o IGP, o Instituto Geral de Perícias, no quarto a SUSEP, que a suspeita é de que neste quarto andar tenha começado o incêndio, depois o DETRAN, os gabinetes, o auditório e o restaurante lá no último andar. Então, a pergunta que eu faço, sabemos que esse prédio ele vai ser um prédio referência de estrutura para o IGP, que fica bem atrás da estação rodoviária. E nós mostramos, inclusive, bastante ontem esse prédio. Algum equipamento de primeira linha que a gente vai sofrer uma perda grande, né, por causa desse incêndio, doutora? Os equipamentos que se perderam são equipamentos de infraestrutura, como kits de rede, equipamentos de data center, são coisas de estrutura do prédio, não são equipamentos de realização de perícia. Certo. Então, não se perdeu equipamentos de análise, né? A gente perdeu esses equipamentos de infraestrutura, que embora seja uma perda bem considerável, são equipamentos que podem ser, né, novamente adquiridos. O Glauco, meu colega, tem uma pergunta para a senhora. E sempre lembrando, nós estamos falando especificamente deste setor, mas antes de mais nada, nós queremos que se encontre o quanto antes ainda, né, esses 2 bombeiros que seguem as buscas já aí no segundo dia, que estão sendo procurados, eles heroicamente que entraram no início deste incêndio, que consumiu de maneira muito rápida esse prédio da Secretaria de Segurança. Glauco. Eu queria perguntar para a senhora, até passando um pouco para o outro lado do balcão, porque o IGP vai participar ativamente, né, nesse processo lá em relação ao prédio que pegou fogo. Qual é a estrutura que vocês pretendem usar? Já tem gente trabalhando, eu sei disso, né? Sim. Bom, a gente, as fases, né, da perícia, normalmente elas iniciam somente após a liberação do local pelos bombeiros, né? Então,
deve ser terminada essa fase de busca e salvamento. Mas a gente já está atuando em conjunto para fazer as avaliações iniciais, os registros fotográficos, já iniciando, então, os procedimentos necessários para a confecção do laudo. Doutora Sheila, para a gente encerrar, a gente conversa com a doutora Sheila Wendt, que é a diretora do Departamento de Criminalística do IGP. Para a gente encerrar, ontem o vice-governador, nós questionamos a respeito do que poderia ter provocado essa violência toda, né? Já que teria começado pelo 4º andar, que seria na SUSEP. Alguma possibilidade de algum armamento que estivesse ali armazenado, ou algum outro tipo de equipamento? O que a senhora pode nos adiantar no que se refere à perícia, já que é um prédio que boa parte dele foi destruída? De fato, tinha algo ali dentro do 4º andar que teria provocado a explosão inicial? Não, a gente não acredita que tenha ocorrido algum tipo de explosão. Uhum. E embora pudesse haver munição armazenada, a munição, ela não, né, no volume que estaria armazenada ali, não tem o poder de provocar explosões ou de causar severos danos estruturais. O que aconteceu realmente, o motivo do prédio ruir, né, é o incêndio em si e as características construtivas do edifício, né? Todo prédio ele tem as suas peculiaridades. O método construtivo utilizado ali é um tipo de laje que era utilizada na época da construção, lá nos anos 70, que tem algumas peculiaridades de projeto. Era uma época em que se projetava não com um foco tão grande na prevenção de incêndio. Então, todas essas peculiaridades, né, do prédio em si colaboraram para que houvesse esse colapso. O laudo, para a gente encerrar, ele pode ser um laudo presumido? Pode ser que o IGP não consiga identificar o que realmente provocou o incêndio? A metodologia de uma perícia de incêndio, numa primeira etapa, ela busca localizar onde o incêndio começou. A partir do local que esse local é definido, a gente parte para a busca dos vestígios naquele local. Nesta situação, esse local ele não existe mais, ele foi totalmente destruído. Então, a gente não tem mais como buscar a materialidade do algo que possa ter iniciado esse incêndio. Então, neste caso, a gente vai ter que trabalhar com os outros elementos, né, probatórios. Então, a gente vai fazer análise das imagens, todas aquelas imagens que foram feitas pelos observadores nas primeiras fases do incêndio, isso é bem importante. Os testemunhos das primeiras pessoas que observaram esse início do incêndio. Então, essas são análises que podem nos levar a localizar dentro do prédio onde o incêndio começou. Mas a gente não vai mais ter a possibilidade de fazer aquele pente fino nessa região para identificar exatamente a causa do incêndio. A origem. Muito bem, obrigado à diretora do Departamento de Criminalística do IGP, doutora Sheila Wendt. Muito obrigado pelas informações, uma boa tarde para a senhora. E nós vamos direto até a Secretaria de Segurança, o prédio que queimou da Secretaria de Segurança. O Lucas Abate está lá, né, Lucas? Pois é, André, a gente segue aqui em frente, atualizando a todo momento a situação das buscas. Por enquanto, nenhuma novidade sobre a localização desses 2 bombeiros que desapareceram. Foi notado o sumiço deles às 11h30 da noite de quarta-feira, da noite do incêndio. Seguem as buscas ali dentro, cerca de 60 bombeiros estão trabalhando, como a gente disse, em 4 frentes, 2 principais. Resfriamento da estrutura e uma segunda que é das buscas, inclusive bombeiros que entram muitas vezes em espaços confinados para evitar que se mexa, que se abale ainda mais essa estrutura. Então é um trabalho bastante minucioso, cheio de detalhes, muito cuidadoso para evitar qualquer outro tipo de acidente por aqui, André. E aí, infelizmente, Glauco, Lucas, né, o que acontece nessas horas? Olha, já tem tanta preocupação, aparecem as falsas notícias, as chamadas fake news, e já tem mais uma circulando por aí, não é, Lucas? Já tem uma, André, assim, circulando pelas redes sociais. Dá para acreditar, em meio a essa tragédia, esse drama humano que se tem das buscas, o governo ainda tem que desmentir fake news. Informação que circula, André, de que
houve, a partir desse incêndio, uma soltura em massa de presos, de que os presos estariam livremente por aí, um áudio bastante alarmante. O governo desmentiu, nada disso é verdade. E até sobre esses assuntos, a gente conversou com a chefe de polícia, a delegada Nadine Flor, que ela esclarece sobre o que é fato e o que é mentira quando se trata aqui sobre o incêndio. Vamos ouvir. Parece que não há nenhum indício de incêndio criminoso e até é importante que a gente comunique isso para a população. Nós, infelizmente, em momentos de crise, a gente observa muitas mensagens, principalmente de celular, através de aplicativos, mensagens que poderiam ter grupos faccionados, organizações criminosas, isso muito menos. Pois é, aí isso é crime também, quer dizer, se faz um rastreamento disso, pode-se descobrir quem é que lançou aí. Mas falta de ter o que fazer, Não, André. no meio de uma tragédia aqui no estado, né? Agora, estão sendo aqui, procurados 2 homens do Corpo de Bombeiros, uma destruição de um prédio altamente importante para a segurança pública do Rio Grande do Sul. Aí tem as notícias Falta de respeito, André. Falta de tudo, né? Eu lembro do caso do assassino, aquele de Goiás, o Lázaro, que foi disponibilizada uma linha para denúncias. 95% das denúncias eram falsas, as informações eram falsas. Que absurdo isso, André. Agora qual é o objetivo, né? A pergunta que sempre fica, qual é o objetivo de uma notícia falsa como essa? E eu repito, se vai atrás, isso a polícia consegue identificar e certamente deve fazer isso, né? Deve estar fazendo isso para conseguir identificar de onde que saem essas notícias falsas, Lucas. E até, André, é muita especulação. A gente que está aqui na frente o tempo todo passam moradores, pessoas aqui comentam com a gente. Para mim isso foi criminoso. Teve gente que relatou que ouviu foguete um pouco antes, viu gente entrando. E por enquanto, André, e é importante esclarecer, não há nenhum indício de que esse incêndio possa ter sido criminoso. E é justamente isso que diz a delegada Nadine Flor em outro trecho da entrevista. A população precisa ter certeza de que a parte operacional, a parte de inteligência, todas as nossas investigações criminais, documentos, inquéritos em andamento pela Polícia Civil, hoje tudo é eletrônico, tudo funciona dentro do Palácio da Polícia Civil, então não há nenhum prejuízo em trabalho, nenhum. As nossas operações policiais, nada disso terá prejuízo. Lembrando que o que teve prejuízo, que foi, por exemplo, o 190, né? O 190 foi atingido logo no início, mas cerca de 2 horas depois já foi colocado no ar, né? Então, ou seja, a maior parte do que era importante já estava armazenado, já estava nos computadores, né? Já tinha um backup. Agora, tem um serviço que ainda não tinha ido para os computadores, ainda não tinha sido armazenado eletronicamente, que é um serviço prestado pelo Detran, não é, Glauco? Isso mesmo. Eu conversei hoje pela manhã com o diretor adjunto do Detran, Marcelo Soletti. Bom, ele frisou o seguinte, a grande maioria dos serviços está funcionando, tá? Alguma coisa ainda está sendo realocada e na segunda-feira os serviços devem estar normalizados. Agora tem uma questão ali que são os arquivos. Cerca de 95 mil arquivos físicos ainda que não haviam ido para as jaris, sabe? Aquelas juntas de julgamento, quando você entra com o recurso em relação à multa, por exemplo. A gente tem aí na tela as informações do que está prejudicado. Vamos pedir de novo aí, ó. O atendimento presencial no Tudo Fácil volta a operar na segunda-feira. A Junta Médica Especial de Porto Alegre passará para os centros de formação de condutores a partir também de segunda. E o canal Fale Conosco está temporariamente fora de serviço, mas como eu disse, tem data, segundo ele, para tudo voltar ao normal a partir da próxima semana. Os serviços estão sendo realocados, inclusive na Procergs. O Detran já tem uma parte de seu serviço funcionando lá. Agora vamos ouvir o que ele disse em relação a estes processos que, de repente, você ou seu vizinho deve estar perguntando: o que eu faço agora se eu entrei com um recurso? Ouça o que ele disse. As pessoas não precisam se preocupar porque assim, não vai haver prejuízo. Quem fez a sua defesa, fez o seu recurso, era a parte legítima, então, o proprietário ou condutor do veículo, entregou no prazo. A orientação que a gente já tem preliminar é que se faça, então, a anulação. Consequentemente, como não há uma forma de restaurar esses processos ou esses autos, então, o procedimento normal vai ser esse, o provimento, que a gente vai acabar aceitando, então,
aquele recurso e aquela defesa e anulando o auto de infração, não deixando prejuízo para quem cumpriu a sua parte, né, entregando a sua defesa ou buscou o seu direito, né, através da defesa de um recurso ou de uma apresentação de condutor. Muito bem, 12h21 minutos. Em seguida a gente volta a falar desse assunto. Tem uma informação que nos chega agora, o chamado é do Guilherme Roquette, sobre o médico que está sendo investigado por abuso sexual e também erros em procedimentos médicos. O Roquette está no Palácio da Polícia e tem mais vítimas, é isso? Tem, André. Não para de aumentar o número de vítimas que procuram aqui a Delegacia da Mulher no Palácio da Polícia. Até agora já são mais de 80 vítimas, Nossa. 86 no total. As 12 iniciais e mais 74 que procuraram a polícia depois. E, inclusive, há relatos até de ameaças contra elas e nós vamos comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Ontem eram 72 quando nós confirmamos aqui, conversamos aqui. Quem é que nos confirmou ontem? Foi a delegada a delegada Geisi Lauri nos confirmou ontem. Lembram que na terça eram 12, né? Eram 12. Depois, de terça até quinta-feira, mais 60. Até ontem, então, 72. E agora nos confirma 86 denúncias que estão sendo analisadas contra o médico. Olha, e lembrando que ele tem atuações em outros estados. O que a gente não sabe se são, né, mulheres daqui do Rio Grande do Sul, ou se já tem informações ou de pessoas que estão fazendo a denúncia até de ontem, outros estados. Lembrando tem que até Santa ontem, Catarina, Santa Catarina Paraná, e São Paulo, né? Exatamente. As oficiais. Mas tem mais que devem chegar, né, André? Agora vejam mas só. Uma boa parte, André, daqui do Rio Grande do Sul mesmo, e que inclusive vem até aqui a Delegacia da Mulher no Palácio da Polícia em Porto Alegre para procurar justamente pela delegada Geisi Lauri e dizerem, elas vêm e dizem, sim, eu quero dar o meu relato. Muitas dizem inclusive que na época não entendiam, ficaram com medo, não quiseram falar sobre isso, mas agora se encorajaram e estão sim procurando a Delegacia da Mulher e a Polícia Civil para dar esse relato. Daqui a pouco mais a gente vai conversar sobre esse caso. Tem um VT agora, então. A gente tem uma reportagem da Gabriela Lerina, que inclusive mostra o depoimento de duas dessas vítimas. André, uma delas foi assediada enquanto ainda era menor de idade. Vamos acompanhar a reportagem. O médico Klaus Brodbeck voltou à delegacia nesta quinta-feira, acompanhado de uma equipe de advogados. Por mais de 3 horas, 2 policiais interrogaram o cirurgião plástico. Klaus Brodbeck voltou a negar as acusações de abuso sexual e se manteve calmo durante todo o depoimento. O número de denúncias contra o médico não para de subir. As mulheres são do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Nós temos aí vítimas que foram, mulheres que foram vítimas dele no ano 2000, né? E fazem questão, isso é importante, de mulheres que relatam assim, que nem se perceberam naquela condição, se sentiram desconfortáveis, mas não se perceberam como vítimas de uma violência sexual. Essa mulher, que prefere não ser identificada, trabalhou com o médico por 2 anos e diz que muitas pacientes já reclamaram do comportamento dele. Quer botar prótese de silicone, ele ia lá para fazer a hora da avaliação, ele botava a mão no peito de uma forma agressiva, mais de uma vez eu presenciei. Esta mulher também teme mostrar o rosto. Conta que aos 14 anos foi abusada por Klaus Brodbeck ao fazer uma plástica no nariz. Ela só teve coragem de denunciar o médico 2 décadas depois. Ele ficava botando o dedo na minha boca. Toda vez que ele fazia isso, por várias vezes ele dizia que era para ver se o ponto do meu nariz mexia conforme a minha boca se movimentava. E eu era criança, eu sabia que era desconfortável. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul abriu uma sindicância para investigar as denúncias. Pela gravidade das denúncias, se eventualmente comprovadas elas, ele pode vir, inclusive, a ter cassado seu registro profissional e ser proibido de trabalhar em todo o território nacional como médico. Olha, chega a dar uma náusea. Chega a dar 14 anos. E há quanto tempo isso aconteceu? Nesse caso dessa menina de 14 anos, que ela tinha na época 14 anos. Há 20 anos. Ela tem 34 anos agora. Imaginem há 20 anos. 20 anos
que essa moça carrega o relato que ela nos deu, que, olha, gente, choca. E isso, obviamente, foi relatado... Só um instantinho, a gente está pegando um ar aqui, porque percebam quem está nos acompanhando. Há 20 anos isso aconteceu, tinha 14 anos. O relato dessa mulher, o relato. Vejam o sofrimento dessa moça durante tanto tempo. E por isso a necessidade, sim, de investigação, que é o que está fazendo a polícia. Ontem ficou pelo menos 3 horas, né, ouvindo as declarações, o que tinha a dizer esse médico, que ele nega todas essas declarações. Agora, ouvir um depoimento como este, meu Deus do céu! Diga, Guilherme, depois a gente vai mostrar de novo o depoimento dessa mulher. Meu Deus, há 20 anos o que não passa essa pessoa. É mais uma informação daqui da Delegacia da Mulher, é que está para sair mais um pedido de prisão contra esse médico. Isso pode ser, inclusive, ser feito nas próximas horas, um novo pedido de prisão. Olha, o relato dessa mulher, e ela visivelmente revoltada, né? Revoltada. Há 20 anos. Há 20 anos. Coloca aí de novo o que ela nos disse. Daqui a pouco... Vamos botar daqui a pouco? Ô, André. Vamos botar daqui a pouco. Mas olha, é que o tempo não passa quando o impacto é muito forte. Não, e já são 86. 86. 86 casos. Lembrando que na terça-feira eram 12. Já são 86. E é o que disse a delegada Gesilauri. Quanto mais, né, as mulheres ouvem, vão se encorajando e por isso procuram a polícia para fazer a denúncia. Agora, é assustador, gente. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Inclusive, nós vamos conversar com a delegada Gesilauri novamente a respeito dessas denúncias e que, obviamente, precisam ser investigadas. E o próprio Cremers disse, né, havendo comprovação, né, tudo que pode acontecer na carreira do cirurgião. E frisando, André, daqueles casos, pelo menos até ontem, que a gente havia falado, tudo de cunho sexual. Não estou falando de erro médico. Que são outros vários casos também de denúncias nesse sentido. Agora, eu fico pensando aqui, se no ano de 2000, né, já havia, portanto, esta percepção de que havia algo errado, né? E vejam que dificuldade para essas mulheres. Eu só imagino o que... Quer dizer, a gente não consegue imaginar, só estando na pele mesmo para sentir isso. André. Só estando na pele. Agora, só encerrando aqui rapidamente o raciocínio. Então, assim, ó, a coisa tem que ser parada, tem que parar, chega. Se é do ano de 2000 para cá, quer dizer, alguma coisa de errado tem aí. E é por isso que a polícia está investigando. Rapidamente, para completar, depois a gente volta mais sobre esse assunto aí, Guilherme. Eu queria dizer também que as mulheres estão ligando para cá, para a delegacia. A Gabi Lerena me informa agora aqui no telefone que as mulheres chegam a ligar para cá, para a delegacia, para dizerem, então, e insistirem em darem o seu relato. E a gente tem uma transformação na nossa sociedade também, né, André? Lá nos anos 2000, daqui a pouco o entendimento era de mais uma vergonha e agora nós não temos mais essa condição. Tem que denunciar, sim, senhor. Daqui a pouco a gente volta a falar deste caso. Muito bem, meio-dia e 29 minutos agora. A temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre, volta a imagem para mim, 15 graus é a temperatura. Nós vamos ter aí a queda, né, de temperatura nos próximos dias. Até sexta-feira que vem a gente vai ter muito frio em todo o Rio Grande do Sul. Meio-dia e 30, olha só, já pensou em retomar os estudos para ir ainda mais longe? Se você pensou que sim, pois essa é a hora de se inscrever na EJA do SESI e concluir o ensino fundamental e médio com aulas à distância. Você estuda sem sair de casa. Curtiu a ideia? Acessa lá ejadocese.com.br e veja as condições especiais. EJA do SESI, desenvolva o que já existe em você. Muito bem, voltamos ao centro de Porto Alegre, em frente ao prédio da Secretaria de Segurança Pública. Há 2 dias, portanto, seguem as buscas aos 2 bombeiros desaparecidos. O Lucas Abate está falando em frente ao prédio. O que traz de novidade aí pra gente, Lucas, e a movimentação? E para atualizar as buscas aqui, André, as informações do Corpo de Bombeiros é que vão permanecer durante 24 horas por dia. E dessa forma, organizaram as equipes em turnos, cerca de 60 militares em cada um desses turnos e equipes de São Leopoldo e Canoas
também fazendo esse deslocamento para cá para ajudar nesse revezamento. Como a gente trouxe informação aqui até ao vivo com o comandante do Corpo de Bombeiros, é um trabalho bastante delicado, está sendo dividido em algumas frentes, principalmente o resfriamento da estrutura e combate aos focos do incêndio. A gente a todo momento dá uma olhada para lá, sai fumaça por vezes, principalmente nos andares mais acima, nos andares superiores, onde é difícil de chegar com a mangueira. Então tem esse trabalho de combate aos focos de incêndio e também o trabalho de busca, que estão sendo realizados com 6 cães farejadores, inclusive alguns deles que foram usados também na tragédia de Brumadinho. Até que no início da SBT Rio Grande a gente mostrou rapidamente o cão, busquei o nome dele, o cão Guapo, que é um labrador, um cão da raça labrador, que está trabalhando ali junto com os bombeiros, buscando os 2 militares desaparecidos. Gente, vamos mostrar ali aquela imagem feita internamente depois do incêndio. Só a imagem na tela para a gente observar um pouquinho do estado, né, as condições. Olha aí o prédio, gente. Olha o prédio como ficou por dentro da Secretaria. Isso é uma parte. Isso é uma parte. Veja que muita coisa se derreteu. Havia dentro muito material que queimava facilmente, muita madeira, havia muito papel, muito plástico, muitos equipamentos. E é isso que a perícia agora vai tentar, não é, Glauco e Lucas? Tentar identificar, porque se o foco foi lá no 4º andar, como disse a nossa entrevistada do IGP, a doutora Sheila, esse 4º andar não existe mais. Então vai ser muito difícil você conseguir periciar em loco o 4º andar, porque o 4º andar ele não existe, foi destruído. E nesse desmoronamento, agora põe essa imagem que eu tenho aqui no estúdio, aqui dentro, a imagem do desmoronamento eu quero mostrar. É o lado que fica ali para o lado, digamos assim, não é para o lado da Castelo Branco. É essa parte. Põe aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa é a Voluntários da Pátria, é o lado da Voluntários da Pátria. E esse desmoronamento ele foi para o lado interno. Vejam que não foi para frente, não foi para o pátio, né? Foi internamente. Então essa também é uma preocupação se estavam próximos os 2 homens do Corpo de Bombeiros. E que a gente, olha, a gente reza e assim como os próprios colegas que estão buscando eles, ainda há esperança sim. E por isso essa busca incessante, ao mesmo tempo de maneira organizada, Glauco, porque não adianta colocar 200 homens lá dentro, porque o prédio ele oferece muitos riscos. Imaginem um prédio de 9 andares, toda a estrutura que se tem de vigas, é um prédio dos anos 70, não sabe o certo, mas deve ter sido construído entre o ano de 72 e 79. Então há muitas vigas e esse é o perigo e por isso o cuidado ele é muito importante nesse momento, Lucas. E até, André, um detalhe que foi trazido aqui pelo Corpo de Bombeiros, muitas vezes tem um local em que tem, por exemplo, uma laje completamente caída, eles não podem simplesmente remover essa laje. Inclusive, ontem a gente trouxe informação aqui que retroescavadeiras foram trazidas até o pátio da Secretaria de Segurança Pública, mas esse equipamento não pode ser utilizado nesse momento. Qualquer mexida, mesmo que mínima, pode abalar bastante a estrutura, fazer uma nova queda, um novo desabamento. Então, muitas vezes, os bombeiros eles têm que entrar em espaços confinados, de certa forma, ir agachados, ir passando pelo meio das lajes, das partes que estão quebradas e não podem fazer a remoção dessas estruturas. Sim, porque se você tira uma laje, essa laje está segurando toda uma estrutura. Então, essa é a dificuldade. Se você vai ali e retira com o trator uma laje, pode ser o suficiente para colocar tudo abaixo. Então, vejam o que relata o Lucas aí, Glauco, que os bombeiros precisam se agachar e entrar, além da dificuldade que tem locais que ainda tem fumaça, que ainda está muito quente, e o cheiro que deve ser muito forte, eles precisam se infiltrar para conseguir buscar alguma pista, algum indício, porque se você tira um pedaço de concreto, uma viga é o suficiente para provocar, quem sabe, mais desmoronamentos, e essa é a grande preocupação de todos. Glauco. Aí reforça e também até sobre aquilo... os cães... Desculpa, Lucas. Só para reforçar a questão dos cães, justamente, que o cão ele tem um peso muito menor, logicamente, ele tem a questão do faro. Agora vai ter que ser montada uma estrutura ali do lado de fora, né? Porque 24 horas, muita gente, é um mutirão. A gente lembra que as primeiras horas depois do acontecido são fundamentais para tentar encontrar possíveis sobreviventes, né, Lucas? Então essa estrutura vai ser montada, provavelmente, ali do lado de fora, né?
E uma informação sobre os cães também, que os bombeiros, eles usam roupas especiais que protegem contra as altas temperaturas. Então, muitas vezes, eles conseguem chegar em um local que está com a estrutura mais quente. Mas, para permitir o trabalho dos cães, eles têm que estar o tempo todo jogando água, resfriando a estrutura, Nossa. Porque os cães não podem usar esse tipo de proteção. E até o Glauco falava sobre o que seria montado do lado de fora, uma questão de logística, de estrutura. Um caminhão da Brigada Militar já está posicionado ali dentro do pátio para servir como uma base, um local para alimentação e também descanso dessas equipes que estão se revezando 24 horas por dia. Muito bem, a gente segue acompanhando, seguimos acompanhando, está lá o colega Lucas Abate, e é isso, a dificuldade ela é muito grande, porque o Lucas falou esse relato dos bombeiros entrarem em locais apertados, pequenos e ainda com a roupa, gente. Imagina a dificuldade, locais que muitas vezes não podem nem se movimentar muito. E carregando, né? Tem alguma mochila, tem algum equipamento, tem o oxigênio, porque não consegue andar sem oxigênio ali, até porque tem fumaça, né? Tem fumaça, é muito quente, né? Tem lugares em que o próprio oxigênio já não circula, então ainda por cima isso. Ali, mais uma vez, a imagem que impressionou muito, e a gente vê a coragem desses heróis que são o Corpo de Bombeiros, é impressionante. Vejam os dois ali no detalhe, gente. Os dois no detalhe. Mesmo que a câmera esteja de lado, e durante o desabamento eles estavam ali, gente. Olhem só aqui, percebam, eles ficaram, esses dois aqui, em meio à fumaça. Eu não tinha observado tanto isso, viu, ô Glauco? Uhum. Volta ali a imagem, vamos olhar novamente. Não são esses dois aí que estão sendo procurados, tá? Para aí a imagem um pouquinho. Hoje de manhã, o comandante do Corpo de Bombeiros salientou que a câmera, da maneira como ela está posicionada, dá a sensação, sim, que eles estão muito próximos. Sim, ok. De qualquer forma, que estão perto, estão dentro do pátio ali. Agora, mais do que isso, ó, tá aqui no detalhe, põe aqui, ó, tá aqui no detalhe os dois soldados na escada. E eu acho que eles já estavam baixando a escada, porque tem um momento que ela está bem mais alta. E percebam o que vai acontecer, a fumaça encobre eles. A fumaça encobre os dois, olha só. Olha no desmoronamento, preste atenção. Os dois aqui, ó, a escada baixando. A escada baixando. E aí o que acontece? O que acontece? No desmoronamento, uma fumaça cinza. Ó, e ainda fagulhas É impressionante, gente. É impressionante. Maria, mostra ali, ó. Olha ali, ó. Esse é o momento. Esse é o momento. Deixa seguindo, porque ó, agora as cinzas cobrem os dois, ó. Olha aqui, ó. Eles estão ali. Vocês viram? É impressionante. Pode ser o ângulo da câmera, mas que dá um susto. Mas Glauco, sendo o ângulo da câmera ou não, isso é dentro do pátio. É do lado. Né? O Lucas só com aquela roupa, né? É 20 metros, só com roupa, é 20 metros. Eles não. As ondas de calor. As ondas de calor. Então, assim, eles não estavam dentro do prédio, mas eles estavam pertíssimo, né? Tá? São heróis. Agora é que muita gente está preocupada porque eles poderiam ter sido vítimas, mas repetimos, não são esses dois que estão sendo procurados. Mesmo que a câmera coloque eles, né? A imagem coloque eles muito perto. Mas perto eles estavam. Tem um áudio? Olha o áudio. O que os caras vão fazer lá, meu? Não tem o que fazer, né? Não morrer lá. Tem que meter a mangueira de longe já. Não tem, já era. É muito papel. Mas eles já estão muito perto pra cá. É muita madeira. Eu acho que já estão muito perto. Olha aí. Olha aí. Cara, eles vão morrer ali, velho. As pessoas da rua gravando assustadas. Preocupadas. Eu vou repetir porque a nossa editora pedindo pra gente salientar. Fazer lá, meu? Eu vou salientar, vem aqui a imagem para mim. Nós perguntamos isso ontem para o secretário, se os dois bombeiros procurados seriam esses. Não são. Esses estão bem, estão trabalhando. Né? Então, só para deixar bem claro, porque os dois que estavam em operação, eles teriam entrado no prédio pelo um outro local. Então, esses dois aqui chamam a atenção, sim, pela gravidade, pela situação, porque muita gente se assustou, tanto é que esse áudio era de uma pessoa que estava do lado de fora, que fez a imagem dizendo o que eles estão fazendo lá. Né? Olha aí, olha o contraste. Né? A violência das chamas é algo que impressiona muito
e a coragem desses homens. Que a gente percebe, os dois estão bem ali, eles vão sempre um auxiliando o outro, até que baixam a escada Magiros. Mas estavam ali muito perto no momento do desmoronamento e aquela quantidade toda de cinzas ali, impressionante. Se não tivessem com roupas apropriadas e oxigênio e tudo mais, olha que perigo, gente. 12h e 41 minutos agora, 12h e 41. Vamos mudar um pouquinho. Ô Glauco, vamos mudar um pouquinho, Tom, vamos relaxar um pouquinho. Vamos dançar, Glauco? Vamos dançar? Assim? Tu quer dançar comigo? Não, disse contigo. Dança junto aqui, tá aqui bom, no mesmo tá bom. ambiente, virtualmente, Glauco. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar. A Operadora TIM tá com uma novidade que é, ó, isso mesmo. A música, lembra das rádios? A música não para. Agora tem TIM Pré-Top. Você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar também de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo. É o estilo que você escolher. Qual é o estilo que tu escolhe, Glauco? Meu pode ser pop. Pop, muito bem. É para explorar todas as possibilidades da música, mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isso sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 GB para curtir muito na internet. Vai ficar aí parado? Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite esta super oferta. Muita internet mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Mais uma vantagem que a Operadora TIM traz para você. Quem compara? Quem compara, vem para a Operadora TIM. Imagine as possibilidades, Douglas. Muito bem, agora vamos voltar para os assuntos sérios aqui, gente. Vamos voltar para os assuntos sérios, não é mesmo, Glauco Paza? Agora, 12h e 43 minutos, coloca a sirene aí, coloca a sirene. Superlotação em delegacias de novo. De novo? A sexta-feira começa com presos aguardando vagas no sistema prisional. Na Delegacia de Pronto Atendimento de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. E quem está lá e nos traz ao vivo as informações é ela. Olá, Aline Schneider. Há quanto tempo, Aline Schneider? Verdade, André Har, Glauco, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Que saudades de vocês. Falo ao vivo aqui da Central de Polícia de Novo Hamburgo, que hoje de manhã amanheceu com 18 presos aqui na DPPA da cidade, André. A capacidade são 12 presos. Lá dentro são 3 celas com 4 pessoas em cada uma delas. E por conta dessa superlotação, os criminosos precisam ser algemados aqui no prédio do lado de fora. Esses aqui chegaram ontem às 3 horas da tarde, só agora se alimentaram, até então não tinham nem comido. Dormiram aqui mesmo, quase que ao relento. Tem uma leve cobertura que impede um pouco o frio, mas olha, devem ter passado um frio danado, André. 12, portanto, é a capacidade. 2 mulheres que estavam aqui já foram transferidas para o presídio de Guaíba. 2 foram transferidas, 12 serão levados para o presídio aqui de Novo Hamburgo e os demais para Montenegro, 2 Irmãos e Sapiranga, mas ainda sem previsão, porque essas vagas ainda não foram abertas. Enquanto isso, 16 aguardam aqui na delegacia. Importante destacar, André e Glauco, que quando o criminoso tem um crime um pouco mais grave, no caso dos estupradores, eles não podem sequer dividir cela. Então, 2 estão compartilhando a mesma cela. No caso também das mulheres não podem dividir celas com os homens. Por isso, os presos, o excedente, fica aqui do lado de fora e é preciso fazer, então, a segurança através da Guarda Municipal. Sim. E também da Brigada Militar, aí repete, não pode estar na rua, né, André? E aí repete todo aquele problema que nós sabemos, né? São quantos atualmente, aí? André, pensa bem, na região metropolitana, também em Porto Alegre, 128 presos neste momento estão em delegacias da capital e região metropolitana aguardando vagas em presídios e 21 dentro das viaturas da Brigada Militar. Muito bem, obrigado, Aline Schneider, ao vivo do Vale dos Sinos, pelas informações. Infelizmente se repete essa situação, isso não é bom para ninguém. E também a segurança tem que ser feita para essas pessoas que estão aí, né? Enquanto isso, a polícia que deveria estar na rua, né? Tendo outras atribuições aí, tanta coisa para fazer, precisa ficar fazendo a chamada, não é escolta, como é que é
Tem um nome técnico para isso, mas enfim, fazendo a segurança do preso, aguardando, portanto, vaga em uma delegacia de polícia. Qual é o termo que se usa mesmo? Tem um termo quando está ali fazendo a segurança. Custódia, é a chamada custódia, é o termo técnico, fazendo, portanto, a segurança do preso enquanto não há lugar dentro de um presídio. 12h46, olha só, experiências diferentes não faltam para curtir a Serra Gaúcha nesta estação. E é claro, com todo o cuidado necessário que todos nós sabemos. E os municípios da região da uva e vinho oferecem alternativas muito interessantes durante a pandemia. É sim, preste atenção. Nosso passeio pela serra segue de carro pelas rodovias ou de trem, por que não? Que tal uma parada em Garibaldi, a terra do espumante? Essa vinícola oferece uma experiência sensorial diferente. Dentro de uma pipa, os visitantes são desafiados a adivinhar o sabor das trufas de chocolate harmonizadas com a bebida. É um período que realmente começa a aquecer a questão do movimento, do fluxo turístico, e começam a aparecer aí as experiências mais ligadas ao inverno, mais ligadas à questão do vinho em si, na questão do DNA do vinho, tudo que ele pode oferecer. Em julho, por causa das férias escolares, grupos são recebidos todos os dias. E neste ano, são os gaúchos que têm impulsionado o turismo local. Surpreendente, a gente não está acertando nenhum. O sabor do chocolate muda totalmente, é bem diferente. Curtir paisagens incríveis também faz parte do roteiro pelo Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Aqui é possível escolher entre 25 vinícolas para conhecer a produção do vinho e, é claro, degustar. Mas e se der para juntar tudo isso em meio à natureza? Aqui é possível saborear o melhor da culinária típica italiana ao ar livre, com tudo o que a região oferece de melhor. Todo esse verde, porque a gente que mora em apartamento, então estar num lugar desse é incrível, né? É maravilhoso. Achou que o nosso passeio já tinha acabado? Nada disso. Aqui na Serra as atrações diferentes nunca acabam. Que tal unir aquele cobertor quentinho e aconchegante do inverno com um piquenique feito debaixo do parreiral? É o que a gente vai conhecer agora. O cardápio do piquenique é grande. Queijo, salame, copa, brusquetas e, claro, vinho. Um momento para tirar os sapatos, respirar ar puro e relaxar. Confraternizar, num espaço aberto, com mais tranquilidade, assim, e aproveitar as mordomias do local, assim. E que mordomia! Quer mais uma dica? Acesse sbt.com.br e entre na página Encantos de Inverno. Lá tem várias sugestões para você montar o seu roteiro para explorar o que a região da uva e vinho tem de melhor a oferecer. Que legal. E olha só, gente, agora é hora também de dar muita risada. Querem rir um pouquinho? Então presta atenção. A gente vai rir muito. Oi, gente, boa tarde pra ti, André, boa tarde pra todo mundo. É hora de partir cultura, vamos nos divertir um pouquinho? Porque todo mundo fala que rir é o melhor remédio, vocês concordam? Eu super, principalmente nos dias de hoje, né? Então que tal a gente chamar um humorista gaúcho pra nos ajudar nisso, pra deixar nossa cesta ainda mais leve? Chega mais, Marcito, bem-vindo! E aí, gurizada? Eu estou muito feliz de estar falando com vocês aqui. Eu que sou humorista gaúcho raiz, né? Do Sarandi. Sarandi, Tá vendo? Eu te acompanho, Marcito, por isso que eu quero saber como é que tem sido pra ti fazer humor, né? Fazer as pessoas rirem na pandemia. Eu recebo, às vezes, mensagens da galera, né? No recado em direct, inbox, do Instagram, das redes sociais, dizendo, Marcito, a correria da gente é só notícia ruim, é só bad, é coisa de política, é coisa de pandemia. Cara, e quando eu assisto um vídeo teu, assim, cara, é aquilo que me dá uma animada. Marcito, faz muito tempo que o humor tá na tua vida, que tu tá trabalhando com comédia, ou como isso surgiu? Que ele tá em mim, assim, desde que eu nasci. Eu sempre sou aquele cara que, no meio de um assunto sério em família, com os amigos, eu tinha sempre uma piadinha, uma tirada engraçada pra qualquer assunto. Sempre me acompanhou, eu sempre tive esse perfil. Só que, profissionalmente, isso
vem de 2018 para 2019, porque originalmente, assim, eu sou professor de história. E aí, esse sucesso todo que não é só nos palcos, mas também nas redes sociais, né? Eu faço humor da periferia. Pra quem não sabe, eu sou Zona Norte raiz. Eu sou aquela geração raiz que viu o eclipse com o raio-x da avó. Né? Então, e aí eu uso isso nos meus vídeos. Eu sempre digo, né? O humor de uma pessoa no inverno é diretamente ligado à qualidade de chuveiro que ela tem. E é isso, Marcito, coisa boa te ouvir, a gente já tá dando boas risadas, hein? O pessoal que pode te acompanhar também nas redes sociais, mas além disso, pode te ver ao vivo e a cores, porque já tem show acontecendo, inclusive amanhã. Amanhã, muito bem falado, amanhã, tá? Dia 17, a partir das 7h30 no Porto Alegre Comedy Club, tem o meu show solo de comédia e o nome do show, ó, é Tu Acha Que Eu Não Te Dole. E Tu Acha Que Eu Não Te Dole, esse show, ele é uma espécie de timeline da minha vida. Desde a minha infância no Sarandi, que eu descobri que era pobre, até a minha vida adulta. Ai, Marcito, coisa boa. Então, muito obrigada por ter nos feito rir um pouquinho por aqui. A gente pode rir mais amanhã e também te acompanhar nas redes sociais. Obrigada por ter participado aqui do Partiu Cultura. Agradeço, pessoal do SBT, muito obrigado pela participação e espero vocês amanhã, então, no Porto Alegre Comedy Club, no meu show Tu Acha Que Eu Não Te Dole. Muito obrigado, gente. Um beijo, Marcito. Até mais. Beijo pra vocês aí, tamo junto. Bom fim de semana, gente. Coisa bem boa, dar umas risadas e começar o fim de semana bem mais leve, né? Eu me diverti demais, já conheço o Marcito e agora eu quero te fazer mais um convite. Sabe qual? Para você se divertir amanhã, porque amanhã é sábado e é dia de Masbá. E olha o convite super especial que nós temos para vocês, as matérias que nós estamos preparando. Ei, você aí, gosta de tirar fotos? Que tal aprender um jeito super criativo e diferente para arrasar nas redes sociais? O programa de sábado tá cheio de dicas para bombar na internet. Ah, e o Masbá ainda te leva para conhecer essas ovelhas super fofas. Fomos até um parque na Serra Gaúcha e acompanhamos a rotina desses bichinhos. Que demais, né? Então, não esquece que isso e muito mais é amanhã, a partir do meio-dia. Vai estar imperdível, né? Então eu espero vocês a partir do meio-dia e na semana que vem tem mais Partiu Cultura. Beijo, bom fim de semana! Oi, Bruninha. Beijo pra ti, Bruninha, e sucesso pro Marcito. Agora, Glauco, eu tava... Aquela técnica ali da Bruna, do telefone, a minha vai ser uma piscina rachada. Não é fácil, mas vamos aprender. É que a minha tela tá toda rachada, entendeu? Então vai vazar água. Vai vazar água. Mas eu fiquei curioso. Então amanhã, imperdível Masbá aqui no SBT. Gente, olha só. Hoje, além de divulgar os maravilhosos produtos, a Biscoitos Zezé vem fazer aqui com a gente um agradecimento especial a todos os comerciantes que fazem com que os produtos da Zezé estejam na mesa de todos os gaúchos há mais de 50 anos. São vocês, comerciantes, que em momentos como os que nós estamos vivendo de pandemia, são de fundamental importância e também estão na linha de frente, de certa forma, não é verdade? Por todos nós, né? Trazendo os biscoitos Zezé para a gente. Sejam para os pequenos ou grandes comerciantes, nós queremos deixar o nosso muito obrigado. Vocês fazem com que os dias de milhares de pessoas sejam tão doces quanto os nossos pães de mel, com muito, mas muito mais carinho de família. Então, aos comerciantes, em nome da Biscoitos Zezé, o nosso muito obrigado. Lembrando que sempre pertinho da gente tem um Biscoito Zezé. E não é só no Rio Grande do Sul, hein? A Zezé invadindo outros estados e também o Uruguai. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos. Muito bem, agora chegou o momento da gente falar de Acertou? De esporte. Nada de gols para Olímpia e Inter no primeiro jogo pelas oitavas de final. Muito obrigado pelas oitavas de final da Libertadores, mas a atuação empolgou, não é mesmo? Entra em campo Matheus Schenck, Jeremias Werneck e Glauco. Eu curti o que a Bruna tá fazendo. O efeito ali. Vai ser o... faz uma pose. O efeito. O Jeremias vai aparecer também. Mas então faz uma selfie, então, todo mundo aqui. Tá, peraí. Vou fazer. Rápido, porque sabe como é que é o tempo, né? Ó, um minutinho, ó. Deu. Vai lá. Vamos lá, então, vamos falar com Marcinho Black.
antes de dar o boa tarde pro Jeremias e pro Glauco, a gente já deve ter estourado o tempo todo, então vamos chamar o arquibancada Grenal. Marcinho Black, me conta, como é que foi a tua emoção em Olímpia 0 e Internacional também 0? Vamos, Colorado! Olha lá, ó. Vocês jogam hoje, Daniela? Se não jogam, né? Não tem jogo na Libertadores da América, né? Larguei aí um negocinho ali pra vocês caírem, tá? Tá ali do lado do portão lá, larguei. Saudade de estar aí dentro do gigante, velho. Vamos pra casa, né? Vamos trabalhar um pouquinho, depois tem que assistir o jogo. E o cabelinho do Edenilson. Tá de sacanagem, né, Edenilson? Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Que defesa, que bola, velho. Saímos no lucro agora, né? Saímos no lucro. Mais uma baita defesa do Daniel, hein? Outra vez? Tá nos salvando, Daniel, hein, gente? Tá nos salvando. Estamos no lucro. O cara errou sem goleiro, bem dizer, sem o Daniel na frente. Estão pedindo pra tomar, velho. Bah, agora parece jogo de colégio. Ataque com defesa, defesa contra ataque. Pois é, não deu pro Colorado, o Inter não conseguiu a vitória, mas ficou tudo pra semana que vem no estádio Beira-Rio. Tamo junto, vamos que vamos, Colorado! Agora sim, com calma, boa tarde para os amigos ligados em casa, boa tarde Jeremias Werneck, boa tarde Glauco Pazza. 0-0, mas com algumas emoções, em especial emoções para o torcedor colorado, né, Glauco? Olha, seguindo aquilo que eu já havia falado, o Inter jogou pro gasto e vai decidir em Porto Alegre. Ah, jogou pro gasto por quê? Porque não podia mais? Podia, mas o Inter, por enquanto, é isso aí. Agora, o Olímpia perdeu um gol. Mas um gol que a minha mãe, de cadeira de balanço que ela senta em casa, faria. Ah, faria. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse lance. Jeremias, Daniel, o craque do jogo. Eu não vou falar nada sobre o jogo, vou botar números aqui na roda, tá? 6 jogos sem vencer, 3 jogos sem fazer gol, 5 jogos sem fazer gol com bola rolando. É o Ibis? 8 jogos sem vencer no Beira-Rio. É o Ibis? Não, é o Inter. Mas só um pouquinho, rapaz. Em casa, hein? Olha o fundo do poço que tava o Inter. Também não vai querer que ganhe tudo de uma hora para outra, né? Que corneta. Pô, não, mas olha só. Com o Miguel Ángel Ramírez, o time não jogava porque esse elenco é montado para jogar de um jeito, tá? Para jogar mais atrás, esperando para sair no contra-ataque, rapidinho, tal. Aí vem o Aguirre para jogar assim, rapidinho, contra-ataque. E o time não joga, Glauco. Tu que é um cara que tá vendo coisas há mais tempo do que a gente, olha como eu sou elegante. Me explica isso, Glauco. Eu não entendi essa parte da chamada aí. Pode repetir? Eu vi mais coisas, não entendi. Tu tá vendo mais coisas há mais tempo do que eu e o Schenck, entendeu? Olha então, aqui, ó. Um visionário. Sabe o cara que chegou na casa nova agora e tem que ajustar os móveis? O Diego Aguirre tá fazendo isso aí. Não deu tempo ainda. Calma. 6 jogos, Glauco. Ganhou 1. Poxa, 6 jogos. Só. Você acha demais? Pessoal, sabe o que é mais assustador? O Diego Aguirre gostou do que viu. É o que a gente vai ouvir agora. Fala aí, Diego Aguirre. Acho que tentamos, perdimos muitas situações de gol. Por momentos jogamos bem, por momentos Olimpia também pressionou e foi difícil, mas o empate para mim foi bom. Temos que definir em casa e temos que preparar-nos para fechar a classificação na próxima quinta-feira. Legal, mas antes que vocês falem mais coisas, olha o que o Daniel falou também. Foi na mesma linha, só faltou o gol, né, Daniel? A gente veio com o objetivo de vencer o jogo. O Olímpia veio fechado nos contra-ataques. Mas pra gente, a gente tentou trabalhar bem a bola, o gramado um pouco seco, mas isso não importa. Mas a gente soube se empenhar, faltou o gol. A gente teve a oportunidade de fazer o gol, mas a gente não fez. Mas agora é trabalhar, que sábado a bola vai entrar. Alguém me explica, Glauco, que jogo que eles viram?
O discurso, ele aceita qualquer coisa, entendeu? Essa história, viemos pra ganhar. É aquilo que eu falei ontem. Eu ainda tô pra ver o cara que vai dizer assim, ó, hoje nós jogamos pra perder. O nosso objetivo hoje era perder. Pelo amor de Deus, vai catar a Guanchuma, rapaz. Jeremias, falando em perder, a dupla Grenal perdeu de contratar Giuliano, né? Foi pro Corinthians. Giuliano, gostei do Giuliano. A gente tá vendo aí, teve até provocação, né? DVD do Giuliano. O Corinthians anunciou ele nessa sexta-feira pela manhã e teve essa provocação, aquela história antiga, né, Glauco? Põe no DVD que o Inter fez um compilado de erros de arbitragem, favorecendo o Corinthians na época. Então, desde aquela época vem o põe no DVD, e aí o Corinthians anunciou o Giuliano e meteu no DVD, porque o Inter tinha feito uma proposta. O Inter fez uma proposta pro Giuliano. O Grêmio disse que fez, mas saiu, entendeu? Aquela coisa eu fiz, mas eu nem queria mesmo, entendeu? E teve até provocação do Tyson nas redes, né, Jeremias? Como é que foi essa provocação aí? Ele postou isso na quinta ainda, né? Eu imagino, Glauco, que ele postou isso ao saber, porque ele é amigo do Juliano, ou era, não sei. E o Juliano deve ter avisado, cara, eu tô indo pro Corinthians. E aí ele postou isso aí, já tá na tela aí, gente? Tá na tela. Olha aí. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Pesado, né? Eu posso falar um negócio aqui? Eu duvido que algum amigo do Edinho tenha deixado de ser amigo dele porque ele falou aquilo que falou quando estava no Grêmio. Sim. Ele falou que a maior alegria dele era o 5-0 e não o Mundial de Clubes. Vai passar. Olha aqui, ó, jogador é profissional. Esse amor pela camisa, parabéns ao Tyson. Mas é 1%. O resto é amor ao bolso. Falando em vai passar, ô Jeremias, Paulinho, ex-Barcelona, vai passar na Arena do Grêmio? Rapaz, o Filipão, ele tá obcecado. Glauco, diz o nome do jogador que não seja o Paulinho. Léo Pereira. Messi. Aí estraga a brincadeira. Eu sabia, por isso que eu pensei o Messi. Mas a história é a seguinte, tá? O Grêmio vai lá e fala pro Filipão, tem esse aqui. Ele responde, eu quero o Paulinho. Tem esse aqui, eu quero o Paulinho. Mas tem esse aqui, eu quero o Paulinho. E ele ligou pro Paulinho. E o Paulinho confirmou isso, Schenck. E a gente tem essa palavra do Paulinho. Vamos escutar e ver. Depois da chegada do Felipão, né, no Grêmio, houve, né, não falamos em nada de valores, nada disso, mas houve uma sondagem. O cara tem um coração que, nossa senhora, o cara que me ajudou muito, né, principalmente na China, né, aquele momento que eu tava com a cabeça difícil de sair da China, vai pro Barcelona, não vai, e ele ali, ao mesmo tempo eu pensando nele, que foi o cara que me levou e contava comigo pro restante do campeonato. Deu uma esperança aí, né, porque parece que são bem próximos aí o Paulinho e o Felipão, né, Glauco? E é um baita jogador. Eu não sei como é que tá exatamente agora o Paulinho. Ele tá parado, né? Tá parado. Pois é. Ele tem contrato com o Guangzhou Evergrande da China, que a gente tá vendo aí. Deixou de... Ele rescindiu. Ele tá livre. Ele tá livre, sim. Sim. É só acertar. A questão é o seguinte, ó. Não esqueceu de andar de bicicleta, né? É saber como é que ele... como é que ele vai encarar a questão financeira. Inclusive, amanhã tem jogo difícil pro Grêmio. Tinha um Cebolinha. Parece que o Lapadula não joga. Jogo difícil amanhã, Fluminense e Grêmio, 9 da noite no Maracanã. Fluminense e Grêmio. Douglas Costa tá fora por causa da lua de mel, mas tem novidades no Grêmio. Jeromel, Bobsin e Rafinha estão de volta, eles estavam preservados por causa do desgaste físico. E na próxima tela a gente confirma aí. Douglas Costa tá de fora, sabe por quê? Lua de mel. Vou fazer o quê? O que eu vou dizer nesse caso, né? O cara já fez a coisa errada, quer casar, agora leva de brinde a lua de mel. Pronto. Que maldade. Nossa, ontem teve jogo da Sul-Americana. Me desconcentrou totalmente. Ontem teve jogo de Sul-Americana. Vamos rodar os gols aí pra você, porque tem clássico, inclusive. Ontem teve vitória do Santos na Sul-Americana. Caio Jorge marcou o único gol na Vila. Santos 1, Independiente 0. E no Uruguai, clássico Nacional e Peñarol, com D'Alessandro em campo pelo time da casa. Canóbio saiu na cara do gol e marcou para os visitantes. Peñarol 1-0. Aos 46 do segundo tempo, o jovem Valentim Rodrigues, de 20 anos, fez tudo sozinho. Que golaço, meu guri!
E aos 49, gol do veterano Berguessio. Nacional 1, Peñarol 2. E agora o nosso papo para encerrar por hoje é Olimpíada. Mayra Aguiar é uma das grandes esperanças do Brasil. Se participar dos Jogos Olímpicos traz experiência, essa atleta do judô já adquiriu bastante. A gaúcha Mayra Aguiar vai para a 4ª participação nos Jogos e sabe que esta vivência faz a diferença. Não fica naquela oscilação de muito ansiosa ou apática. Então eu consegui me equilibrar hoje e focar no que eu preciso focar. Uma das maiores atletas do judô feminino no Brasil diz que a cobrança não vem apenas da torcida. Desde criança, assim, eu sempre me cobrei muito e eu acho que isso faz parte do processo. Claro que não pode ser uma pressão que acaba te atrapalhando, né? Tem que ser aquela motivação, então aquela pressão que vem tu transformar em motivação. Dona de 2 medalhas de bronze olímpico, Mayra é favorita ao pódio em Tóquio. Olimpíada é uma competição diferente de qualquer uma. Todo mundo se prepara para aquilo. É uma competição até mais psicológica do que técnica, física. Então agora falta pouquíssimo para as Olimpíadas. Eu estou bastante empolgada, colocando ali o que precisava no tatame. E com uma delegação de 3 judocas gaúchos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a esperança de medalha aumenta. Juntos, esses gaúchos do judô acumulam dezenas de medalhas no circuito mundial. O objetivo agora é sair daqui dos treinos e voltar de Tóquio com mais conquistas na bagagem. Estamos dando o nosso melhor. Torçam pela gente. Bora, gauchada! Está encerrando, estamos encerrando, não é? O SBT Rio Grande. Tem algum recado final rapidamente? Eu quero dizer o seguinte, o Glauco Paza está feliz da vida, assim, dizendo, né, fazendo brincadeira, porque ele está entrando em férias. Tô saindo de cena, ó, tô saindo de cena. Saindo de cena. Tchau. Parece um elevador, sobe elevador. Gente, tá certo? Só eu. Final de semana de Brasileirão, amanhã Fluminense e Grêmio, domingo Internacional e Juventude. Muito bem. De férias de novo. Só eu não saio de férias. Eu também, mas enfim, tudo bem. Olha só, o nosso assunto agora, gente, todo mundo em quadro e olhando pra frente, senão o Leandro briga. Eu não posso olhar pro lado aqui pra você, eu tenho que olhar reto. Todo mundo olhando pra frente, todo mundo pra frente. Gente, olha só que legal. Proteção contra o coronavírus, mais uma vez. Trazemos boa notícia da chegada de mais um lote de vacinas. O estado recebeu mais 310 mil doses de AstraZeneca. As vacinas chegaram no final da tarde de ontem aqui em Porto Alegre. 123 mil doses vão para 29 municípios na fronteira com a Argentina e o Uruguai. As demais vão ser destinadas para outros municípios, né, para que possam avançar na imunização das pessoas por faixa etária. Muito bem, tá aí. Que boa notícia mais essa chegada. E mais uma informação, hoje a Secretaria Estadual da Saúde também está entregando 378 mil doses de AstraZeneca que estavam reservadas para a segunda dose. Então, que bom que as vacinas, né? Estamos encaminhando aí as vacinações, muito importante. Boas férias, Glauco. Bom final de semana a todos. Obrigado pela companhia. 19h20, segunda edição. Voltamos na segunda-feira a partir das 11h30 da manhã. Já que estamos falando de esporte, vamos falar também nesse ritmo. Bom final de semana a todos e até lá. Reto. Tchau.